Então vamos lá. Bom, pode contar. Sim. Assim, eu conversei com o Bruno, o Hilário, falei para ele validar aí os dados sem fazer correria, tá? Valida os dados aí e a gente vai trabalhando assim que vocês finalizarem, tá? Finalizou, manda lá na planilha, na pasta e a gente trabalha com eles. Isso aí, por isso mesmo, tá? Vai fazer um mês tranquilo, né? Beleza. Inclusive, Hilário, se você quiser validar dentro da ferramenta, às vezes fica um pouco melhor de a gente pegar. Isso aí. Leva lá para o servidor a planilha, carrega os dados, daí lá já faz um filtro geral lá para ver se está subindo, se não está. Isso, tô aqui. Tá bom, pode deixar. Vou abrir a lista aqui de vocês. Bom, na última reunião, só recapitulando, né, o que que foi feito, foi gerado um plano e devolvido para o RP e a gente encontrou alguns erros lá. Até passei ontem ali pro Perales, né, Isso. no grupo, Isso daí é uma se ele conseguiu. situação, assim, mas eu até mandei um print da tela para vocês no WhatsApp aí. E, inclusive, a gente vai conseguir trabalhar nesse momento agora, cara, com a carga, tá? Do integrador. Porque o desenvolvedor está Eu não mexendo. entendi, desculpa, não entendi, Carlos. Vocês estão me escutando? Agora sim, é que eu acho que não tinha ouvido a tua frase mesmo. É, e hoje, nesse momento agora, acho que a gente não vai conseguir executar uma carga porque eu estou com o desenvolvedor analisando os erros nesse momento, tá? Ah, entendi. Que inclusive eu mandei no grupo do WhatsApp agora, só para vocês terem uma noção do que era um dos erros, né? Aquele Uhum. erro que estava dando de PK, né? De restrição exclusiva lá, da chave violada, né? Isso daí está dando no sistema, nessa base de homologação deles, né? Então a gente está tendo que verificar novamente esse ambiente deles aí para verificar sobre o que se trata esse erro. Aquele erro do fluxo era uma situação que, de fato, o item ele não tinha um fluxo criado para aquele item. Ok. Isso não impede com que as OFs elas sejam geradas, né? As demais, entende? Mesmo quando uma não tenha o fluxo, né? Mas esse caso da chave, acho que é PK, né? Nem FK aqui, né? Nem a estrangeira. Está sendo verificado aqui, a gente está analisando, tá? E está tentando identificar o que é esse cara aí. Então, assim, a gente enviou, só que o mesmo erro está acontecendo manual dentro do RP, é isso? Exatamente. Legal. Processo manual lá de criar a ordem já aparece o erro. Beleza. Exatamente, perfeito. É, bom, Pode ser que no meio, não sei se vocês têm outras situações para tratar,
Mas pode ser que no meio aqui dessa call nossa, pode ser que seja liberado já, tá? Mas é imprevisível aqui para mim. Não, deixa ele trabalhar lá. Melhor Uhum. resolver o problema do que Sim, a sim. gente ficar atrapalhando. Só deixa eu abrir a lista aqui deles da Jamie Reis. É, a gente tinha conversado na última reunião sobre um exemplo, Bruno e Hilário, de uma alicate, né? Uhum. Perfeito. Só acho que é nessa carga que a Amanda vai, a Isabela vai fazer ali, né? Já fez, na verdade, a gente vai importar. A gente já vai ter os cadastros corretos, né? Naqueles níveis e tudo mais que a gente tinha comentado. É, ficou ainda uma questão de a gente trabalhar com os dias de cobertura lá, mínimo e alvo. É, dentro do RP, a gente tem aquelas informações de curva, tá? E aí eu passei uma lista para vocês, ou a gente passou junto na reunião, na verdade, que a gente teria algumas curvas cadastradas. Seriam curvas A, B, C, 6, Q, 1 e 0. Não sei se vocês chegaram a fazer manutenção nessas curvas também dentro do RP. Sim. Se eu- Você pode, você pode mostrar onde que você fez isso, Bruno? é, É que eu não sei se a gente está falando a mesma coisa. Você pode compartilhar aí para a gente o que que você está alterando e é aquela coisa da quantidade mínima lá, né, ô Bruno? Você está usando aquele campo lá, Bruno? Que você mostrou pra gente? Tá, se você puder compartilhar, que aí eu não acredito que aquele campo lá não esteja mapeado, tá? Tanto por parte do Carlos lá, e aí a gente tem que passar para ele onde a gente vai colocar isso aí, no itens data lá. não, tá na linha de coisas também que a gente precisa ver, né? Mas eu puxei esse assunto só para ser um primeiro aqui que a gente iria falar, né? Esperar você abrir aí.
pra gente ver. Está acessando o ambiente lá, Glauco? Não, peraí que eu acesso aqui. Prontinho, sim. Verifica aí na tabela. Só conectar o SQL aqui, peraí. Tabela de itens. Se a gente está recebendo alguma coisa de Mínimo. mínimo, de quantidade mínima, né? Mínimo Mínimo, reorder quant e tudo mínimo um. reorder múltiplo. Tudo um. Tá tudo um. É filtro que for diferente de um pra gente ver. Sim. Aham, 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 aham. Você tem esse múltiplo aí também, onde cadastrar? Aham. Essa é a minha dúvida, se a gente parte para um mapeamento desse campo ou se a gente vai fazer Já em põe tudo. Excel, entendeu? E aí eu não sei se fica trabalhoso de você cadastrar isso aí dentro do RP, que eles têm que informar um fornecedor e se muda o fornecedor, né? Também complica. A quantidade mínima tem para cada fornecedor. Peralho, você não sabe se esse cadastro existe dentro do VM, hein? Me atualiza novamente sobre a situação desse cadastro, que eu não entendi direito. O que vocês precisam? Estou vendo sim. Se cão de múltiplo a gente não tem, cara. Não tem. Tem algum campo, ali é dados gerais desse item, né? Aí tem fator de conversão, dados fiscais, tem Aham. algum atributo, alguma coisa que o usuário A gente pode cadastrar, Perales? A gente Por tem exemplo, alguns. incluir um campo assim genérico. Ah, eu quero incluir um campo nome, um campo descrição, um nome, um campo numérico, um campo, entendeu? Ele pode fazer isso no VM em algum lugar? Eu preciso ver se tem algum campo disponível para eles aqui. Deixa, eu estou verificando agora No para ver se tem estoque, algum no campo que estoque tem eles. alguma coisa, Bruno? No estoque ele vai trazer só ali, cara. Ele vai trazer só o geralzão do estoque referente a esse item, né? Isso. É referente ao item, né? Mas é só a parte
estoque, os cálculos de estoque, enfim, né? De quantidades, né? Quantidades no físico, Isso. no contábil, no não sei o quê. Ó, cara. Deixa eu ver, dados gerais, você tá? Essa referência seria o código de referência do item no fornecedor, entendeu? Isso daí é, por exemplo, vamos supor que eles tenham cadastrado esse produto com código interno da GM Reis, e no fornecedor é um outro código. Eles utilizam esse código de referência porque quando eles fazem o recebimento desse item, da nota fiscal desse item, ele pega a referência do fornecedor e entende, faz atrelamento no sistema com o código do item no sistema. Aí ele dá saldo, entendeu? Certo, aí pode usar a referência sem problemas. Se for o código fornecedor, ok. Tranquilo. É cadastrado da mesma forma. Uhum. Tá. Isso é opcional. Você pode tanto utilizar quanto não. Porque quando você faz o recebimento e ele não encontra o código dentro do sistema para aquele item, ele já vai abrir uma tela lá perguntando se quer referenciar, né? Já é padrão do sistema isso também, tá? Então isso já existe. Agora eu estou tentando procurar algum campo aqui que possa ser disponível para vocês utilizar aí, né? Para alguma outra informação. Mas eu não tô conseguindo enxergar aqui. Isso daí já é tudo o campo que é utilizado, né, de padrão de característica, né. Vamos lá, tô tentando caçar aqui também alguma coisa. Talvez seria uma opção, se for uma necessidade, criar um outro campo aí também, né, mas fator conversão não, dados fiscais não, FD não, propriedades não, validade também não. Dados 2, dados 3, dados 4, não. Dados 4 é praticamente a mesma coisa do propriedades nosso. É que vai ficar muito fora colocar em outro campo, né? É, que, por exemplo, aquela aba especificações lá, eu sei que não utiliza aí mais hoje aí, né? Poderia até utilizar alguma coisa, mas não tem nada a ver, né, cara? Fica totalmente fora do padrão, entendeu? Na aba A aba, especificações aí, tá? Então, isso eu sei que não é utilizado aí por vocês, mas também não tem nada a ver preencher. Não faz sentido, cara. Entendeu? O ideal seria customizar mesmo, cara, um campinho aí diante da necessidade, entendeu? Não tem mesmo, cara, não temos. isso é muito complicado, Carlos, para criar esse campo, fazer essa customização. Não, complicado não é, cara. Eu preciso gerar um escopozinho para eles aprovarem lá. Aprovando, a gente gera uma proposta com inclusão de um campo aí. É jogo rápido, tá? Então tem que incluir um campo na tabela lá desse cadastro para vocês poderem utilizar, né? E eu vou mostrar esse campo na telinha aí. Se vocês quiserem, eu posso fazer para vocês. Na aba de compras, não tem na questão de compras ali? De acompanhamento? É, aqui tem cadastro, compras, licitação, estoque. Na parte de compras não tem geralmente esses campos? Você fala no módulo de compras mesmo, não do cadastro do item.
Que eu não sei se aqui é módulos, tá? Cadastro, compra, Aí em gestão de cima é estoque. módulos. Isso daí Então são. tá. Não, então É, eu vi ali, achei que fosse manual. aquilo lá é o módulo de compra, já para pedir de compra, requisição e cotação. Entendi. De qualquer forma, ele se tivesse aí no de cadastro, ia puxar para o compras, né? Sempre é uma informação que você faz no cadastro para as outras é, áreas consumirem essa informação, né? Outros módulos, né? Pode partir de qualquer um de vocês, cara. Vocês podem abrir um chamado, solicitando a criação de um novo campo e especificar o que que vocês precisam desse campo, tá? Aí, abrindo o chamado, a gente toma uma frente aqui. Vocês podem passar o número de chamado para mim direto, que eu agilizo para vocês, tá? Perfeito. Oi. Seguir o fluxo. Faz sentido, então, pessoal, a gente criar esse campo aí, daí mapeia ele na interface e a gente não precisa criar uma planilha auxiliar, né? Já fica. É. Então, aí a gente pode ter ali o mínimo e o múltiplo de compra e aquele classe ABC ali que eu estava comentando no início da reunião é o que a gente estava vendo para fazer a manutenção nesses produtos, né? Por exemplo, aí a gente está falando de matéria-prima e não sei se faz sentido a gente manter alguma coisa em estoque para matéria-prima, né? Mas se fizer sentido, a gente pode ter uma curva também para matéria-prima, sem problema. A gente já sabe que ele é uma matéria-prima e ele é um curva A. E aí a gente mantém um determinado nível de estoque ali para ele. Mas consegue filtrar aí um nível de produto acabado, Bruno, para a gente ver? E você tem de opção ali de alterar aquele curva ABC ali, só para a gente ver. Se você fosse alterar aquele número. É ABC mesmo, tá? Aí, no Aí caso, só tem três classificações? faz uma Tem mais que consulta aí, a gente tá pessoal. recebendo mais aqui. Isso, faz uma consulta aí, ó, do item e adiciona o classe ABC, ó, a coluna lá para ser apresentada para vocês verem o que que tem de opção. Aí nos disponíveis, vê se tem classe ABC, coluna ali. Classe ABC, isso. Ó. É que aí você está buscando só de um item específico, né? Isso. Só limpa e dá uma pesquisada. Ela tem D também, ó. Tem C, D, tem um traço. É um campo, parece que não sei se está aberto aí, tá? Mas deve ser um caractere só, tá? Parece ali, mas é um caractere. É perfeito. Então, mas como que ele altera ali, Carlos, esse Ele valor, se ele altera no, precisar? ele altera no cadastro mesmo, só dá um alterar ali. Pega um item aí e dá isso, dá um alterar ali. Vê se você consegue editar esse campo aí. Deixa editar, tá vendo? Mas é um caractere só, né? Perfeito, é isso aí.
Eu não sei se caractere especial se ele vai aceitar salvar, mas enfim, né? É só para a gente simular aqui também. Não, sim, ele é usado. A gente só está falando aqui que ele pode ser outras nomenclaturas aí, tá? Caso vocês queiram. Então, é que surgiu a necessidade ali, Hilário, Bruno, veja se vocês concordam com o meu raciocínio, de a gente ter uma classificação ABC para produtos que são estéreis e endurecidos. Então a gente já recebe a informação se ele é estéril ou se ele é endurecido. E a gente precisa classificar esses itens e aí entra na. Isso. A gente já recebe ela. Se ele é diferente de estéril, ele é endurecido. Pode ser considerado isso ou não? Tudo bem. É, mas a gente consegue essas informações por aqui. Agora, o endurecido, eu não sei em que matéria-prima que a gente quer manter de estoque, né? Tem o... Uhum. Sim, o que tem os dois, né? Que tem inox e Endure. Uhum. Tá, mas Acho que a qual gente que é o vai ter que meu mexer ponto, aqui né? também, né? Não, essa, É, acho que essa descrição a pega, gente já tem, né? a gente A gente já pega, tem a ela. gente pega por aqui. Uhum. Então, ó, deixa nessa tela, fazendo favor. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é a gente colocar uma margem de segurança desses produtos, uma gordura de estoque, para suprir uma demanda acima do normal ou abaixo do normal, a gente sempre vai manter uma gordura desse material em estoque. Essa gordura do estoque, ele é um valor que a gente vai fornecer para ele. Quantos dias de cobertura eu quero manter para esse endurecido que está na curva A? Eu quero manter 10 dias de cobertura, 15 dias de cobertura de estoque. Então, quando ele me sugerir a necessidade dessa matéria-prima, por exemplo, ele vai ver a necessidade de 1.000 lá, pelo cálculo do MRP, só que ele vai calcular 1.100, 10% a mais, vamos dizer assim, do que é, ele, ele vai sugerir de necessidade, né, essa gordura para manter no estoque. Faz sentido isso para vocês? Só que um curva B, por exemplo, um curva C, a gente pode ter outras curvas. Então, para o curva A eu quero 10%, é em dias, né, que a gente trabalha lá. Vamos lá, de 10 a 15 dias de estoque. De um curva B eu quero 3 a 5 dias, de curva C de 0 a 2 dias de estoque, enfim. Isso, a gente seta na PS, mas ele é com base nessa informação aqui, da curva, da classe ali, né, ABC, e do valor que a gente for escolher aí, que é endurecido, ou se é estéreo, se é alguma coisa desse sentido, né?
Sim. Não tem problema. O problema é a gente definir quais produtos a gente vai querer um ano, que no caso aqui, curva A e endurecido. Ah, esse beleza, curva A endurecido. A hora que eu for comprar, eu vou comprar o mínimo e o múltiplo e vou comprar mais a gordura de um ano, entendeu? De 200 a 300 dias de cobertura, né? De dias de cobertura. Uhum. Quer ver? Entra no APS ali, não sei se você está com acesso lá, só para a gente ver lá como que isso ia funcionar. Agora o Bruno está com acesso ao ABS. É isso aí. Acho que você já estava logado, Bruno. Ele entrou com outro usuário. Ele entrou É. com outro usuário. Você entrou com o usuário do Hilário. Não precisa, não. Não Lá não tem precisa. nada a ver. Ali é só a questão de você logar com o teu usuário ou com o do Hilário. Ele vai pedir para derrubar alguém lá. Ó, aí tá Hilário. Isso. Aí você tá no computador dele, né? Então, acessa ali de volta. Agora Derruba derruba você. o Bruno ali. Derruba o Derruba Bruno. o Clica em Bruno. cima do. Isso. Só clicar isso. É que o servidor permite 2 usuários logados, entendeu? Uhum. Isso. Isso, e o Bruno, no caso que é você, deixou aberto lá em algum lugar. Pode abrir o Op Center, não, abre o Op Center ali, direto. Isso. Vai ali em cadastros, lado esquerdo ali. Vai em curvas de estoque ali, curva de estoque. Bem no meio da tela, mais ou menos. Aí. Ó, essas curvas que estão aparecendo lá, aí veja a curva ABC, o de cima ali. Tabela do lado esquerdo, curva ABC. Aí. Ó. Então, esse valor aí que a gente vai definir. Então, se, por exemplo, ele for uma matéria-prima, se ele for endurecido e se ele for curva A, a gente usa esses 3 critérios. Eu quero manter desse item de 200 a 300 dias de cobertura. Se ele for curva B, eu quero manter 2 anos. Se ele for curva C, 3 anos de cobertura. Um exemplo, tá? E aí a gente faz para a matéria-prima, que é esse caso, faz uma tabela dessa para o PA também, que é para o produto acabado, e a gente informa esses critérios. Então ele vai se basear em 3 critérios. Ele é endurecido, ele é matéria-prima e ele é curva A
ele vai ter de tantos a tantos dias. Ele é a curva B, ele vai ser de tantos a tantos, entendeu? Isso aí. Então, por isso que eu digo que a manutenção desse número, dessa curva, ela é importante. Então, se você pega lá todas as matérias-primas, classifica A, B, C, D e E, por exemplo. E aqui você já tem uma noção. Ah, eu vou trabalhar para a curva A, esse número é editável ali, você pode ir ali e editar ele, dar um duplo clique em cima do A ali. Ele vai te permitir editar o valor do mínimo e do alvo. Então, para a matéria-prima, eu quero trabalhar de 300 a 365 dias. E aí pode cada. Isso aí. Só que isso vai ter reflexo lá na compra, né? Você tem que pensar que esses itens que você está colocando aí para matéria-prima e curva A e endurecido, ele vai comprar esse volume. Quando ele mandar comprar, ele vai mandar comprar para um ano já, para deixar no estoque. Entendeu? Isso. Então, isso ele vai fazer quando roda o MRP. Você viu que semana passada a gente fez um teste lá, que ele rodou para alicate, ele rodou o produto acabado, a necessidade, e aí ele foi rodar para os filhos. Na hora que ele rodou para os filhos, ele vai rodar até para a matéria-prima. Então, na matéria-prima, ele vai comprar para atender o PI que vai atender o PA, entendeu? Isso, mais a gordura. Então, por exemplo, se ele comprou 100 a necessidade, né? Ele vai pegar e vai olhar, eu preciso de 100. Mas olhando esse 100 desse mês, eu vou comprar para atender até o final do ano. Então, eu vou comprar, vamos por 100 vezes 12. Ele vai comprar 1.200 metros, sei lá o que for, quantidades. Entendeu? Isso aí. Isso aí. Ele faz o cálculo dessa necessidade desse período. Isso, ele vai atender, como o consumo é médio ali, então ele vai atender sempre 100 de, de necessidade ali, que vamos supor, cada mês ele vai se basear na demanda, né? Então ele vai dizer, nesse mês eu consumi 100, no mês que vem mais 100, no outro mês mais 100, vamos dizer um consumo médio de 100 e uma necessidade de 100. Aí ele vai fazer um cálculo em cima desses 100, quanto que eu vou conseguir para atender mais esses 300 dias. Ele vai sugerir um volume de para atender um mês, né, no caso, né? Para atender um ano aí, no caso. Ó, a gente pode fazer um teste de você alterar esse valor aí, dar um OK. Só para você ver o impacto disso. Dá um OK, salva aí. Vai lá no página inicial, gerar plano. Aí ele tá para todos os itens, tá? Ele não tá filtrando
se é PA, CPI, se é matéria-prima, tá para tudo. Tudo que é curva A, ele tá usando aquele cálculo. Então ali a gente pode dar um arquivo novo. Ok. Planejar, calcular estoques. Planejar, calcular MPS. Agora filtra aí, não sei se tem um produto curva A, dá um botão direito ou vai para direita ali, na verdade, deve ter já algum campo escrito curva. Não? Então tem que incluir ele, botão direito em cima de uma coluna, seletor de campos, eles têm curva, tenta essa aí, vamos ver se Achei é essa. curva. Clica, É um segura e duplo, arrasta. já deu um duplo clique. Ah, tem. Veja se tem alguma informação aí se você filtrar. Ali no. Isso. Beleza, pega um produto acabado agora. Nível do item ali. É, tem um código, então, melhor. Ele é um curva A, produto acabado, dá um botão direito e visualiza os estoques dele. É, acho que precisava ter importado, né? A importação, tá Integração. certo. Veja que tá ali embaixo essa curva dele, tá vendo? Ó? Entre o amarelo e o azul ali, a gente manteve de 10 a 15 dias. Então ele está pedindo para comprar 300, tá com uma demanda de 259, está pedindo para fazer 315 para fechar em 100 ali o estoque e ele manter sempre esse nível de 100 no estoque, tá vendo? Até o mês 3 aí. Isso, aí o mês 2 ele cai um pouco, provavelmente por questão de capacidade, mas ele fica entre a curva. Então ele está entre o mínimo e o alvo. Esse padrão ele funciona tanto para matéria-prima, quanto para PI, quanto para produto acabado. Essa é a gordura que eu estou comentando de estoque que a gente está desenvolvendo, né? Agora tenta importar lá e vamos ver o comportamento, então. Pode fechar esse aí, ver se ele vai mudar. Pode importar, só importar aí.
Antes de abrir o gerar plano ali, vai nessa tabelinha de baixo ali, itens, ou ali em cadastro, itens, né? Tá na mesma. Acho que ele tá não, ele tá terminando, né? Só para você não clicar já direto. Em relação a esse novo campo ali, vocês que vão abrir uma demanda lá para o pessoal da VM System, vai ser o Carlos. Uhum. Quando vocês Em abrirem, itens, pessoal, manda para mim o ticket aí para eu correr internamente aqui também, tá? Isso, eu agilizo para vocês, cara. ali em itens ali, debaixo do importar, isso. Filtra ele aí só para a gente ver o código. Isso. Dá um duplo clique nele aí. Vai em outros parâmetros ali. Aí, ó. Ele atualizou, tá vendo? 300 a 365 dias. Agora vamos. Isso aí. Pode, pode fechar. Não, pode fechar. Página inicial, gera o plano e faz o cálculo lá que nem a gente fez antes. O Bruno já tá craque já de fazer o cálculo. Fazendo umas 200 vezes, né? Já aprende. Já tá, tipo, só. Pode fechar. Pode gerar um novo. Planejar, calcular estoque, planejar, calcular MPS. E tem no RP ali que você cadastrou da matéria-prima e a quantidade múltipla, mínima, né? A múltipla que não tem, né? Beleza. Dá um botão direito, size gráfico, visualizar estoque. Olha lá. O que ele fez? Então, assim, quando ele viu que a necessidade apareceu, tanto para matéria-prima, quanto para PA, quanto para PI, ele calculou a necessidade para 300 dias na frente. Então, essa aqui é a função daqueles campos ali. Isso é uma gordura. Durante um ano. É isso aí. Isso a gente não configurou ainda, Hilário. Mas se, por exemplo, né, se essa necessidade aparecesse lá no mês 6 do ano que vem, lá em junho do ano que vem, se essa necessidade
fosse real para esse mês. Então a gente vai pegar esse verde e jogar lá para o mês 6. Agora imagine que eu tenho lead time de chegada desse material de 2 meses. Então, do mês 6, ela ia para o mês 4, entendeu? Então, eu antecipo 2 meses. Então, essa é a função do lead time, entendeu? Lead time, nesse caso, se fosse um ou de produção, o tempo que eu levaria para produzir esse cara, 2 meses antes, ou de compra, né? Então, se fosse uma matéria-prima que eu precisava para o mês 6, eu compro para o mês 4 já. Não sei se ficou claro. Só que não está configurado esse lead time ainda, né? Na nossa lista lá, Hilário, tem até uma atividade lá que é verificar esse campo de lead time, tanto para PA, para PI, para NP. A gente vai fazer essa verificação dos lead times para poder fazer o mapeamento aqui, tá? Então, a ideia que vocês precisam ter na cabeça para cadastrar uma curva e cadastrar esses mínimos e múltiplos ali, esses dias de cobertura, né? Dias de cobertura mínimo e alvo, né? É em relação ao produto, né? Quando eu vou produzir ou comprar, o quanto que eu quero manter de estoque para atender 2 meses, 3 meses ou um ano, no caso que está aí. Então, se eu for produzir esse cara, vamos supor que ele é um curva C, ele só atrapalha a minha produção. Quando eu ele tem uma demanda, uma necessidade baixa. Eu só faço uma e uma peça por mês. Quando eu for fazer esse cara, eu quero fazer por um ano. Quero fazer, colocar ele na máquina, rodar um ano e o comportamento vai ser esse. Ele vai fazer numa batelada só e ele vai consumindo durante o ano. Teu Glauco. Glauco, o teu microfone tá aberto? Então ele vai consumir durante um ano esse material. Agora não, é um item mais recorrente, é um item que eu estou fazendo com volume alto e estou fazendo ele sempre. Estou fazendo a cada 2 meses, eu estou colocando ele na máquina. Então, cara, se eu conseguir manter um mês, 2 meses ali de estoque, já tá bom. Então não preciso ter uma curva elevadíssima para esse cara, né? Isso é uma política para um produto acabado, né? Para matéria-prima já é outra história, né? Eu estou dando uma olhada aqui na lista de itens, tá? E a gente tem alguns itens já com lead time cadastrado. Aí a gente só precisa confirmar depois, tá? Se é esses lead times mesmo que estão aí já no sistema. Mas desculpa aí que a minha esposa está fazendo home hoje também, então tá dando conflito aqui, né? Perto. Beleza. Faz sentido isso aí, Bruno? Lari? É. Perfeito.
A nossa ideia é precisar definir essa curva e essas datas aí. E aí a gente precisa da ajuda de vocês e o know-how de vocês aí para dizer, ó, vamos separar endurecido, matéria-prima, curva ABC. Aí a gente vai cadastrar de tantos a tantos dias. Vamos separar PA, estéreis, né? E curvas ABC com esses dias. Então a gente precisa de uma política, né? Que seja definida para esses caras e que a gente consiga aplicar. Isso, política de estoque. A questão é que a gente precisa usar um campo de referência ali. Essa referência, a gente viu que tem curva D ali, o Bruno filtrou ali alguns. Tem que ver se dá para usar esse campo ou se a gente vai ter que pedir um campo específico para esse cadastro, entendeu? Da, da última vez que é, pra não precisar de outro campo, a gente tinha imaginado esse lá, até mapeamos ele já tá vindo, né? Uhum. Então só. Sim, sim, sim. Sim. Que a gente, mesmo assim, Laura, a gente vai ter casos que você vai entrar em conflito, né? Ele é um item que você comentou aí, que está nesse ABC, só que você quer colocar uma política A para ele, uma política do D. Aí como que você vai cadastrar, né? Se ele já está no A, né? Se a gente tem só um campo, ou a gente Uhum. usa ele ou a gente cria um novo, né? Se eu não me engano, na última visita que eu fiz aí, a gente tinha falado desse campo. Se eu não me engano, você tinha consultado aí alguém ou alguma área e falou que não usava para nada aquele campo ali, né, que a gente poderia usar. Por isso,
Sim. É. Não, eu digo que a política a gente vai definir. Vamos supor que a gente parta do C em diante, tá? Então a gente vai usar D, E F. Aí, esse item que está no A, eu quero mudar para o F. Eu quero ter a política, eu preciso ter uma política de F para ele, entendeu? Aí se ele está no A, como que ele vai virar F? Não pode virar F. É. Mas ele perde essa característica que você está falando, Hilário. Você está usando esse campo. Sim, perfeito. Aí é só uma avaliação aí de vocês e ver se e qual que é a política, né, para a gente conseguir setar aqui. Senão a gente está comprando hoje, basicamente, tudo sob demanda, né? Então, a gente não está mantendo nada no estoque. Esse que é um ponto. Está mantendo aqueles 10, 15 dias ali que foi cadastrado, mas isso era só para a gente começar a calcular alguma coisa e ver se esses campos estavam fazendo sentido. Então a gente viu que já está cadastrado, agora a gente precisa de uma política de vocês de dizendo, ó, para esses itens, produto acabado, estéreis e curva A, eu quero manter 30 a 40 dias de estoque. Esses mesmos itens, curva B, de 50 a 60. Curva C, de 300 a 365 dias. E aí a gente mata essa questão de política, define para os PAs e para as matérias-primas, né? É o mais importante. É, tem um local de armazenamento ali, ó. Não sei se é esse valor. É. Como vocês vão criar um campo ali, quem cria um nessa mesma tela cria dois, né? Então já pensa em. Ele está escrito como classe ABC, né? A gente está falando de curva e ali está como classe, mas avalie se já não é necessário criar dois, né? Específico aí um para curva e outro pro mínimo e quantidade múltipla ali, né? Que a gente comentou.
Feito. Então é isso, pessoal. Acho que deu para ver mais bastante coisa aí. E agora a gente vai precisar dos testes aí com esses dados que vocês vão carregar e aí a gente avalia se já temos uma política ali. O ideal é que vocês peguem aquela tabelinha do APS ali, coloquem uma tabela Excel lá, né? PA, quais classificações que a gente vai ver, aquela outra dos dias, curva A, desenhe isso no Excel e aí apresente para a gente na próxima semana para a gente poder configurar do jeito que vocês definiram a política aí, né? Pega aquela tabelinha ali do cadastro, curva ABC que a gente estava vendo. Isso ali, essa curva ABC. Aí. Cria um Excel com essas colunas e essas linhas, e aí coloquem mais algumas colunas dizendo: é produto acabado? É estéreo? É endurecido? É não sei o quê? Coloca tudo que vocês querem validar e os dias mínimos e alvo, entendeu? Aí a gente, com base nessa política, a gente pega e coloca isso para dentro do sistema e roda com essas políticas que vocês definiram, entendeu? Ah, é matéria-prima, é curva A, curva B, é tantos a tantos dias. Aí, é produto intermediário, podemos fazer também, se vocês quiserem. É, isso, montem essa tabelinha. A gente Beleza. pode até montar aqui, Glauco, no Excel, e enviar para eles preencher ali, montar uma aba ali, já fica tudo concentrado aqui, eles preenchem e A lista devolvem de pra gente. atividades eu mando para eles, né? Isso aí. Isso aí. Fechou então. Sim, mas Combinado. Ô, cara, oi. aproveitando o encerramento aí, assim que eu tiver o feedback da correção, eu mando para vocês no grupo também, tá? A gente está se dedicando a isso aí. Beleza, aí a gente faz um teste ali e envia lá pro Bruno e pro Hilário conferir dentro do QAS daí. Combinado. Fechou então, pessoal. Fechou, Fechou, pessoal. pessoal. Bom trabalho a todos aí. Valeu, vocês Valeu. Até também. Um mais. Bruno, qualquer abraço. Até dúvida você logo, tchau, pode tchau. mandar para mim aqui, tá? Qualquer coisa que você tiver dúvida aí, você dá um toque para mim aqui, tá? Fechou. Falou. Até mais. Valeu, Tchau. pessoal.